podemos ver aqui? Com recorte em quadraturas, podemos ver uma primeira parte, uma instância com 16 compassos, composta por dois segmentos, A e B, cada um com 8 compassos. Em seguida, uma repetição com significativas reelaborações, a linha e C, e uma pontuação diferenciada que demarca o encerramento da sessão. 8 mais 8, 8 mais 8, 16 mais 16, conformando 32 compassos. Essa visão preliminar e genérica do formato da seção A pode contribuir para a decifração das harmonias e também para a apreensão da melodia, ilustrando como forma, harmonia e melodia e outros componentes não são propriamente coisas independentes. Sobre essas correlações entre harmonia, melodia e a incumbência formal dos segmentos, no contexto da música clássico-romântica centro-europeia, Riemann fala em termos de funções da harmonia na estrutura do período. Schenker observa a importância da relação entre harmonia e forma para a obtenção de uma unidade superior, e Schoenberg escreve sobre as funções construtivas ou estruturais da harmonia, elaborando critérios para avaliação crítica da escolha e distribuição dos recursos musicais segundo sua adequação ao propósito composicional em questão. Por ora, podemos considerar que aqui o termo função significa cumprir uma tarefa, alcançar um propósito numa obra musical. Nesse sentido, o termo função sugere uma dependência mútua, variável e artisticamente intencionada entre componentes diversos. Voltando ao ingênuo, vejamos alguns pontos que articulam a forma. No final da sessão, ouvimos o primeiro grau, o acorde de tônica, Fá maior. E no início, também a harmonia de tônica. A melodia se apoia nas notas do acorde. Assim, basicamente, verticalmente e horizontalmente, as mesmas notas se combinam. Digamos, observamos aqui aquela acomodação mútua entre melodia e harmonia. O trecho conta com a diversidade das qualidades opostas. Um movimento melódico ascendente é contrastado por um gesto descendente. Firme, a nota mais longa parte do tempo forte e os valores mais curtos seguem deslocados, passeando por notas que não estão na tríade até um próximo ponto de apoio. As distâncias entre as notas arpejadas da tríade estão preenchidas por graus conjuntos, formando um desenho lógico que, com seus contrastes e ingênuos contrários, apoiando-se no acorde perfeito maior, define um contorno que vai ressoar ao longo da sessão, guiando nossa escuta através de diferentes entonações. Entonação sobre o acorde de Fá maior. Entonação sobre Mi bemol maior. A inteligibilidade musical parece ser algo impossível de se obter sem o recurso da repetição. Entonação sobre Lá bemol maior. Entonação sobre a dominante, Dó 7. Trata-se, então, de um tipo especial de repetição, pois aqui o igual fica sempre diferente quando volta a acontecer. O contorno é basicamente o mesmo, mas este o mesmo se atualiza a cada entonação, posto que cada entonação está matizada por diferenças. No contorno melódico inicial, tanto na apresentação, letra A, quanto na repetição, a linha, passamos pela quarta justa da escala maior. Assim, no começo e no recomeço, conservando o modo jônico, o contorno melódico se repete em duas áreas tonais do mesmo tipo, mas bastante distintas.
contraste, na segunda entonação, a quarta já não é justa. As notas do acorde maior se acomodam no diatonismo lídio, não é mera transposição. E na última entonação as mudanças são mais notórias. A sétima menor, seguida de um arpejo maior, delineia o matiz mixolídio de uma dominante. Assim, entre A e A' temos um igual diferente. E vale notar que nesse tipo de repetição que se observa entre A e A' se conserva algo de um valor que em outro contexto foi apreciado assim. Essas repetições têm a importante finalidade de colocar firmemente na consciência do ouvinte o material temático essencial. A repetição variada não é, de um ponto de vista estrutural, necessária, mas a variação é de per si um dos elementos característicos das obras-primas. Nas grandes formas, raramente ocorre uma repetição idêntica. Essa arte das repetições e diferenças que guiam nossa escuta não é reservada ao registro escrito e não cabe unicamente ao compositor. Esse redizer de outra maneira, previsto nos momentos de redundância das formas e formatos musicais, é também um prazeroso desafio para os intérpretes. Sendo assim, ouçamos algo das repetições de Jacó do Bandolim com Época de Ouro, registradas na faixa Ingênuo do álbum Vibrações de 1967. Com esses comentários sobre a harmonia ditônica e seu contorno melódico inicial, e com o reconhecimento de algumas de suas repercussões ao longo da sessão, vejamos outro nível de repetição com diferenças, aquele que articula a forma em duas instâncias de 16 compassos. Nos momentos finais da primeira instância, destaca-se o acorde de Dó maior. Trata-se de um quinto grau. Contudo, tanto a estrutura rítmica da quadratura quanto as notas e acordes que antecedem esse Dó maior mostram uma inclinação. São dois compassos de Sol7, enfatizando harmônica e melodicamente que esse Dó maior sofreu tonicização. Nesse momento, o acorde de Dó possui dupla função. Conclui o segmento como um primeiro grau. Dó é, então, a primeira tríade do diatonismo de Dó maior, e como quinto grau já anuncia a retransição para o tom principal.
De maneira diferente, o acorde de Dó maior também assinala o final da segunda instância, agora em tempo fraco, como um quinto grau, a dominante do tom principal. Aqui não se dá uma inclinação para Dó maior, não há mudança de área tonal. Por isso se diz, é a segunda de Fá. Em suma, nas terminações, encontramos uma cadência bastante definida em Fá maior e um fechamento temporário, ambíguo e menos decisivo em Dó maior. Na partitura, os saltos envolvendo dissonâncias são detalhes que singularizam essas terminações. Um salto para o Mi natural, a 13ª de Sol 7. E para rimar, saltos da e para a nota Lá natural, a 13ª de Dó 7. Esse Ré natural, uma apogiatura, é um pormenor que enriquece a rima. Por ser descomplicado e marcante, esse início ingênuo é desafiador. Como fazer para que sua repetição nos compassos 17 e 18 seja renovadora e envolvente? Uma repetição capaz de causar aquele impacto de um igual diferente. Como sabemos, a entonação em Lá bemol maior foi a solução escolhida. Com 4 bemóis em seu entorno, o Lá bemol é uma tônica da tonalidade homônima. Trata-se de uma tônica relativa, o terceiro grau de Fá menor, grau que aqui está emprestado para Fá maior, representando a função tônica no momento formal de reiteração. Esse simulado empréstimo ou mistura que subdivide a seção A do ingênuo não passaria despercebido. O primeiro ato da ópera Lohengrin de Wagner se inicia em Lá maior, a tonalidade do prelúdio, dirigindo-se depois para Dó maior. Aqui sobe o pano, assinala Wagner no primeiro acorde de Dó maior. Na sonata número 40 de Haydn, no presto em Sol maior, a seção intermediária começa com um contraste mais forte do que o de dominante, a mediante bemolizada, bemol 3, Si bemol maior. Na Grande Sinfonia em Dó maior de Schubert, o tema do finale retorna na recapitulação em Mi bemol maior. Essa transposição em comum contribui não só para o efeito expressivo ímpar da música, mas também para sua incomparável coerência estrutural.
il piangere un po'. Il piangere un po'. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
want a life. I need my love to be here, here, making each day of the year. Then, running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one gives. E quem sabe então o Rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber, com amor que eu um dia deixei pra você. Com isso, olhando o ingênuo um pouco mais de longe, podemos ver que esses três lugares de chegada, Fá maior, Lá bemol maior e Dó maior, mostram que a seção A do ingênuo, combinando distâncias de quintas e distâncias de terças, desenha seu plano tonal sobre as notas de um arpejo de Fá menor. Um arpejo que, mesmo escondido, lembra outro, aquele arpejo maior que dá suporte ao contorno melódico inicial. Essas distâncias de quintas e de terças que vão zigue-zagueando o plano tonal de ingênuo chamam atenção para outro lugar de chegada, o Mi bemol maior, que, como vimos, ambienta a segunda aparição do contorno melódico inicial. Mi bemol é a quinta de Lá bemol, e entre Mi bemol e Dó se conta uma terça. Tais vizinhanças sugerem outro traçado em tríade, Lá bemol maior, bem escondido nesse plano tonal. Mi bemol está um tom abaixo de Fá, pode então ser rotulado como um bemol 7, mas isso não resolve propriamente a questão, pois assim como ocorre com Lá bemol, Mi bemol não pertence ao diatonismo de Fá maior. Então, qual seria o vínculo funcional desse Mi bemol com o tom principal? Nota-se que o endereço diatônico desse Mi bemol não é aquele da homônima menor, Fá menor. Não se trata de um bemol 7-7, um Mi bemol com sétima assentado em mixolídio, ou seja, não se trata de um Mi bemol rodeado por 4 bemóis, pois aqui a nota é Ré natural. A sétima em cena é maior, Mi bemol maior com sétima maior. O Lá também é natural, e essa mencionada circunstância de um diatonismo lídio convida a reconhecer outro tipo de empréstimo,
outro tipo de mistura. Digamos, não aquela fértil mistura entre tonalidades homônimas, tal como ocorre quando notas e acordes de Fá menor encontram sentido expressivo em Fá maior. Mas sim um empréstimo entre relativas, aquele que se dá quando sonoridades associadas ao universo de Ré menor marcam presença na música em Fá maior. Como se sabe, a tonalidade menor guarda consigo um matiz harmônico singular, matiz que é lembrado por termos como acorde de sexta napolitana, acorde napolitano ou bemol 2. E como também se sabe, não se trata de um acorde qualquer. Sendo assim, é importante ter em conta que esse acorde se reservava para a expressão mais intensa do lamento e da dor, pelo que, de modo algum, se pode mal interpretá-lo como material harmônico puro. As memórias e conotações associadas ao napolitano parecem se adequar ao programa do choro ingênuo, ao menos se considerarmos que, nos tempos de Pixinguinha, um dos alcances da palavra ingênuo era justamente o de um filho de escrava nascido livre. Do ponto de vista das alturas, observa-se que as notas desse trecho da melodia do ingênuo coincidem com o entorno diatônico do bemol 2 de Ré menor. E do ponto de vista funcional, podemos derivar conclusões sobre esse Mi bemol revendo premissas conhecidas. Em Ré menor, o acorde de Sol menor, quarto grau, possui função subdominante, e esse quarto grau, em determinadas ocasiões, recebe o adorno de sua sexta não diatônica, a chamada sexta napolitana, uma dissonância acrescentada que intensifica a função subdominante. Trata-se de um acorde derivado da subdominante menor, um recurso enriquecedor, belo e útil, pois a harmonia enriquecida gera variedade, especialmente quando as repetições ameaçam produzir monotonia. Essa nota enriquecedora ganha o baixo e passa a ser lida como fundamental de um Mi bemol. Com esse novo baixo, o acorde recebe um novo rótulo, bemol 2, conserva a função subdominante e, como grau de Ré menor, a tonalidade relativa, será disponibilizado para Fá maior, a tonalidade principal. Agora em Fá maior, essa subdominante emprestada será numerada como bemol 7. Essa troca, 1 para bemol 7, que se destaca no início do ingênuo, ilustra um traço cosmopolita relacionado à compreensão de que a música popular brasileira, como qualquer música popular nacional no contexto das relações dos Estados-nações modernos, somente pode ser bem entendida dentro de um quadro cujos nexos tenham simultaneamente pertinência local, regional, nacional e global, e que tome as músicas erudita, folclórica e popular como universos em comunicação. Compreensão que coloca a música de Pixinguinha em conversa com outras músicas, músicas de diferentes épocas e de diferentes lugares. Voi che
Minha vida é andar por este país pra ver se um dia descanso feliz, guardando a recordação das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes, stories of love belong to you. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más. Once I loved, and I gave so much love to this love, it was the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud, and let you say goodbye. Then one day andam dizendo na noite que eu já não te amo, que eu saio na noite e já não te chamo. Quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Eu hoje fiz um samba bem pra frente, dizendo realmente o que é que eu acho. Eu acho que o meu samba é uma corrente e coerentemente assino embaixo. Hoje é preciso refletir um pouco e ver que o samba... Você vai ver
Você vai implorar, me pedir pra voltar. Eu vou dizer, dessa vez não vai dar. Eu fui gostar de você. Com essa interpretação funcional do bemol 7 com sétima maior, isto é, entendendo esse acorde como um empréstimo do bemol 2, o acorde napolitano da relativa menor, e que se trata, portanto, de uma subdominante visitante, relembremos os lugares de chegada destacados até aqui. Fá maior, Mi bemol maior, Dó maior, Lá bemol maior e Fá maior. Vejamos então algo sobre as harmonias que coligam esses lugares. No final da sessão, no momento predominante, ouvimos dois acordes de subdominante, Sol menor, o segundo grau diatônico, e Si bemol menor, o quarto grau menor, um acorde de empréstimo modal. Assim, temos um 2/5 para o primeiro grau, intensificado por um quarto menor entremeado. Por sua vez, o segundo grau, Sol menor, está preparado por sua dominante secundária, Ré 7. E antes disso, ao que parece, reencontramos a tônica. Contudo, considerando a função ou tarefa formal conclusiva desses compassos, e também o fato de que o acorde anterior é uma dominante da dominante, podemos reconhecer aqui um acorde de dominante quarta e sexta, um quinto grau ornamentado por tensões que permanecem em suspenso até o penúltimo acorde da seção A, fazendo com que o segmento musical entre esses dois polos desempenhe papel comparável ao de um aposto. O aposto é um termo acessório da oração que, sintaticamente, relacionado com outro termo da oração, serve para explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir ou comparar esse outro termo. O aposto permite o enriquecimento textual, fornecendo informações novas sobre os termos da oração. Por exemplo, os olhos do gato, faróis na escuridão, percorriam a mata à procura de alimento. Ouçamos essa última linha do Ingênuo conforme a faixa do álbum Vibrações. A imagem do entremeio ou aposto também é sugestiva para a apreciação desse quarto grau menor, o mesmo acorde de empréstimo modal que ouvimos antes do quinto set final, numa aparição prévia que, em síntese, sugere um percurso cadencial quarto menor, quinto para primeiro, com um entremeio artisticamente elaborado. Esse arpejo conectivo revela a função. Fá 7 com nona menor é uma preparação dedicada ao Si bemol menor, que é precedida pela dominante e pela dominante da dominante, portanto, uma progressão por quintas.
Uma dominante secundária anuncia a troca para Lá bemol maior. E antes disso, encontramos o mencionado acorde de Dó maior, finalizando o primeiro segmento de 16 compassos. Dó é a dominante da tonalidade principal e, ao mesmo tempo, é o primeiro grau da área tonal de Dó maior. Na área tonal de Dó maior, Sol 7 é o quinto grau e Ré 7 é o quinto do quinto, a dominante da dominante. Em Fá maior, o acorde de Fá será visto como o primeiro grau, ou mesmo como um quinto, quarta e sexta, lembrando os comentários ao compasso 27. Em Fá maior, Sol 7 é uma preparação para o quinto grau. Por outro lado, na área tonal de Dó maior, Fá já é um quarto grau, uma subdominante que contribui para a definição do novo primeiro grau. Subdominante, pré-dominante, dominante, tônica. Nas entrelinhas, esse giro melódico sugere uma terceira leitura. Como nota sensível, Sol sustenido anuncia a fundamental de um acorde de Lá menor, e ao redor desse Sol sustenido se forma um acorde diminuto, sétimo do terceiro grau em Fá maior, mas também sétimo do sexto grau em Dó maior. Contudo, o acorde aqui é Fá e não um Lá menor. Insinua-se assim uma espécie de cadência de engano, um Sol sustenido diminuto que se dirige para Fá maior. Esse tipo de preparação que anuncia o sexto grau e por engano alcança o quarto grau é um pormenor que também coloca a harmonia do ingênuo em conversa com harmonias de outras músicas.
gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. Sorria para mim, meu Brasil, assim, ria largo do fundo aqui. Chega-se assim ao Sol menor, o segundo grau de Fá maior. E olhando de longe, também aqui, podemos apreciar uma espécie de entremeio, num polo o segundo grau menor e no outro o quinto grau, ou seja, um alongado 2/5 para Fá maior, entremeado por uma elaboração musical. Nesse ponto, uma dominante secundária anuncia o segundo grau, um Ré7 bemol 9, preparando o Sol menor. E aqui, aquele Mi bemol, uma harmonia de subdominante já comentada. Em princípio, por segunda de Lá, entende-se Mi7, a dominante secundária que anuncia Lá menor. Mas nesse ponto, deve-se notar um conhecido movimento de preparação secundária, uma coligação cromática decorrente de um meio tom ascendente e de outro meio tom descendente. Coligação conhecida como o emolduramento cadencial, decorrente da resolução do tenso intervalo de sexta aumentada, intervalo que, acompanhado por outras notas, por vezes é chamado de acorde de sexta aumentada, e que, contando com enarmonias, é também conhecido como subquinto ou dominante substituta. Observa-se então que, tirando proveito de uma reinterpretação enarmônica, a segunda de Lá aqui faz às vezes de uma preparação especialmente tensionada para Mi bemol. Digamos, um Mi7, que substituindo um Si bemol 7, prepara um Mi bemol. Com Fá, o primeiro grau, voltamos ao ponto de partida para novamente observar a seção A de longe e, reconhecendo o papel demarcador de dois acordes de subdominante, Sol menor, o segundo grau menor, e Si bemol menor, o quarto grau menor, posicioná-los em nosso plano tonal. Um plano que realça a distribuição de diferentes qualidades harmônicas que aqui se combinam. Numa camada estão os lugares de chegada, em outra camada estão os meios de preparação, os lugares de chegada e os meios de preparação. O contraste entre lugares de chegada e meios de preparação nos informa sobre os pontos de fechamento e os pontos de partida, sobre os momentos mais estáticos e sobre o engenhoso manejo das redundâncias funcionais necessários tanto para a inteligibilidade quanto para a variedade. Assim, a visualização dos lugares de chegada chama atenção para a distribuição metrificada das sonoridades escolhidas para representar as funções principais: tônica, subdominante, dominante e tônica. Em contraste, as harmonias de preparação qualificam momentos mais dinâmicos, momentos irrequietos, assimétricos, contínuos,
complexos, insuficientes, ambíguos. Em grandes dimensões, é notável como a contraposição das qualidades harmônicas se combina com a contraposição das qualidades métricas. Enfatizando as harmonias de tônica, estão os principais acentos tônicos da métrica. E nesse caso, partindo de harmonias de subdominante, estão os dois segmentos de 8 compassos, B e C, que ocupam a parte fraca de cada instância. As correlações entre as qualidades harmônicas e métricas também são notórias em subdivisões mais curtas, de 4 em 4 compassos, de 2 em 2 compassos, ou mesmo a cada compasso. Demarcando seus encargos narrativos, funções de apresentação e reapresentação, os segmentos A e A' articulam um ritmo harmônico menos movido, as trocas estão espaçadas, uma harmonia a cada 2 compassos. Em A parte, vale enfatizar que nem sempre os melodiosos contracantos da linha do baixo definem trocas de graus. Nem sempre as passagens do baixo geram inversões de outros acordes. Contrapontos não são necessariamente reharmonizações, e nem sempre o movimento linear expressa mudança de função harmônica. Por sua vez, em contraposição ao que se nota nos segmentos A e A', nos segmentos B e C, as trocas de acordes são mais movimentadas. Uma intensificação no ritmo harmônico que acentua os contrastes entre o papel reiterativo de A e A' e o papel argumentativo conclusivo do par B e C. A efetiva realização musical desses contrastes também desafia a imaginação dos intérpretes, e essa trama de repetições e diferenças, de tensões e distensões, pode mesmo capturar nossa imaginação auditiva. Esses contrastes harmônicos e métricos que se combinam no ingênuo, harmonias de chegada em posições métricas fortes e harmonias de preparação em posições métricas mais fracas, ritmo harmônico mais espaçado nos segmentos A e A', e a intensificação do ritmo harmônico nos segmentos B e C nos aproximam daquilo que chama atenção desde o primeiro momento, a melodia. Como vimos, o contorno melódico inicial reúne qualidades notadamente contrastantes, combina notas da tríade e notas de passagem. Combina o movimento ascendente e o descendente. A nota longa no tempo forte salienta o balanço sincopado que ouvimos em seguida. O ritmo é um elemento particularmente importante para mudar a frase, contribui para o seu interesse e variedade, estabelece seu caráter e é frequentemente o fator determinante para a existência de sua unidade. Nota-se assim um conjunto de traços distintos que se juntam num só gesto, formando um primeiro enunciado melódico que, por sua vez,
gera a expectativa de continuação. Continuação que se dá pela junção de outros contrastes, contrastes que também se agrupam em duas subdivisões dissemelhantes que se combinam numa só. Em relação ao contorno inicial, os materiais aqui, compassos 3 e 4, são francamente diferentes. Nas figuras rítmicas, nada de síncopas, e a nota mais longa agora demarca o final. O final da frase é, em geral, ritmicamente diferenciado, de modo a estabelecer uma pontuação, tal como uma vírgula. Nos compassos 1 e 2, o contorno melódico inicial sobe e desce, e aqui, nos compassos 3 e 4, a linha desce e sobe. Nos dois segmentos, o conteúdo essencial está concentrado em uma só voz, a voz principal, que possui uma harmonia inerente. Em oposição ao estável acorde perfeito maior que sustenta os compassos iniciais, ouvimos aqui um arpejo sobre uma harmonia de preparação, com duas dissonâncias, a sétima e a nona menor. Tais dissonâncias são alcançadas por salto, e assim os graus conjuntos perdem protagonismo. Nos dois grupamentos, a nota Fá se conserva como ponto culminante, mas a diferença é notória. Primeiro, no tempo forte, o Fá é justa consonância. Depois, no tempo fraco, a nota Fá ressoa como expressiva dissonância. Essas escolhas combinadas chamam atenção para o intervalo que concentra a força de um giro melódico marcante, a sétima diminuta. Giro melódico que, com efeito de rima e sofrendo contrações, também vai perpassar a forma. E aqui vale lembrar, a abreviação através da redução ou condensação pode evitar monotonia. Com essa rememória dos traços contrastantes que articulam os dois grupamentos da frase que abre o ingênuo, vale notar que essa maneira de compor a frase inicial, utilizando uma combinação de dois grupamentos engenhosamente contrastados, merece algum destaque. O movimento sonata imensamente enérgico, que constitui o corpo principal da abertura da ópera Don Giovanni de Mozart, anuncia o seguinte tema durante a exposição inicial. Consiste em duas frases contrastantes, a primeira determinada e depois suave e conspiratória. Sigamos então o desenrolar desses traços contrastantes no decorrer dos primeiros 16 compassos do ingênuo, procurando descrever a continuidade melódica da seção A.
uma descrição parcial que visa destacar aspectos de coerência entre os primeiros 4 compassos e os demais segmentos da seção. Inicialmente, para caracterizar o papel de cada segmento e seus vínculos de sucessão, vale recorrer a uma das explanações gerais já existentes, uma vez que a seção A do ingênuo se mostra organizada segundo uma disposição, um modelo de começo, meio e fim, que já foi descrita como um composto de 4 frases que articulam gestos motívicos que expressam as funções de declaração, reafirmação, partida e conclusão. Declaração, afirmação, expressão de pontos de vista ou exposição de fatos, pronunciamento, enunciação, exórdio, o início, o que vem no começo, origem, princípio. Redeclaração, reafirmação, reformulação visando esclarecimento, fixação, memorização. Partida, afastamento, o deixar, o ir, o passo, o curso ou decurso de algo. Conclusão, um fechamento, nesse caso um fechamento ainda pendente. Segue-se então uma repetição, e entre os compassos 17 e 32, numa espécie de ritornelo escrito com notáveis modificações, os 4 momentos voltam a aparecer na mesma disposição. Trata-se de um mas não é. Contando com a lembrança prévia, a declaração é a mesma, mas com 4 bemóis, a rearticulação renova a afirmação. Essa contração lembra um conhecido ditado: para bom entendedor, um salto de sétima diminuta basta. Como é a 4ª vez que ouvimos o mesmo gesto melódico, as modificações agora exigem um pouco mais do ouvinte. Uma nova elaboração. E para nos tocar, evocando memórias de um decurso que vai terminando, a cadência. Para apreciar a presença dessa disposição, convém ouvir alguns casos que possam ilustrar como essa mecânica da melodia anima conversas entre diferentes repertórios.
Se tu queres ver a imensidão do céu e mar, refletindo a prismatização da luz solar, rasga o coração, vem te debruçar sobre a vastidão do meu penar. Rasga o que has de ver. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Os poucos casos aqui citados já chamam a atenção para o consabido fato de que, levando em conta sua notável fortuna clássica, tal disposição recebe outras descrições, tais como aquela que Schoenberg elabora para apresentar o modelo padrão conhecido como sentença. Nos casos mais simples, essas estruturas consistem de um número par de compassos, geralmente 8 ou múltiplo de 8. Nos casos em 16 compassos, 2 compassos são, em efeito, idênticos ao conteúdo de 1. Segmento de abertura, motivo básico, embrião musical. Repetição exata ou transposta. Mudanças que não prejudiquem o efeito de repetição. Modificações de formas motivo precedentes. Uma espécie de desenvolvimento, sequência, redução, condensação, intensificação, cadência ou semicadência. Em seu segmento de abertura, um tema deve claramente apresentar, além da tonalidade, tempo e compasso, seu motivo básico. A estrutura do início determina a construção da continuação. A continuação deve responder aos requisitos da compreensibilidade. Uma repetição imediata é a solução mais simples e mais característica da estrutura da sentença. O início da sentença já inclui a repetição. Em consequência, a continuação requer modificações mais profundas das formas motivo. A técnica a ser aplicada na continuação é uma espécie de desenvolvimento. Tal desenvolvimento implica não apenas crescimento, aumentação, extensão e expansão, mas igualmente redução, condensação e intensificação. Esse processo, em conjunto com a cadência ou com a semicadência, pode ser usado para delimitar adequadamente a sentença. Como se sabe, ao descrever a sentença em seus fundamentos da composição, Schoenberg fala de outra composição. São sentenças de outras épocas e lugares, de outros personagens, outros gêneros e estilos. São outras condições e sentidos. E também sabemos que nessa explanação dos fundamentos ganha destaque a música instrumental de Beethoven.
Nota-se aqui algo da chamada deificação de Beethoven. Beethoven deixou de ser um homem e tornou-se um ícone, um símbolo lendário de gênio. O que há em Beethoven que o torna alvo de nossa idolatria? O tema principal do primeiro movimento da sonata em Fá menor, Opus 2, número 1, é dado como exemplo de sentença em 8 compassos. Essa talvez seja a manifestação mais arquetípica da forma sentença. Aqui assume-se que existe uma congruência consistente entre a peça moldada e a função do molde. Com isso, ouvindo casos escolhidos e comentados por autores influentes, em nossos estudos fica difícil deixar de notar que no Novo Mundo, em diferentes oportunidades, músicos como Pixinguinha encontraram maneiras de desescrever e reescrever, de desinventar e reinventar tais estruturas. Fala baixinho só pra eu ouvir, porque ninguém vai mesmo compreender que o nosso amor é bem maior que tudo aquilo que eles sentem. Eu acho até que eles nem sentem. Nessas comparações, considerando o modelo padrão, suas 4 frases, seus tamanhos e momentos de repetição e variedade no decorrer da disposição, as semelhanças e diferenças saltam aos olhos e ouvidos. Pelo lado das diversas diferenças, com Schoenberg vale acrescentar que no mundo das sonatas, sinfonias, quartetos, minuetos, rondós, etc., no mundo direto ou indiretamente associado ao nome de Beethoven, no mais das vezes, o modelo padrão não é independente, a sentença é parte de movimentos mais longos. Essas estruturas, período e sentença, normalmente aparecem na música clássica como partes de grandes formas. A forma sentença é muito usada nos temas principais da sonata, sinfonia, etc., mas também é aplicável às pequenas formas, por exemplo, nas canções estróficas. Com isso, podemos tentar espelhar a sentença em 16 compassos que conforma a seção A do Choro Ingênuo e a famosa sentença de 8 compassos que inicia a sonata número 1 de Beethoven. Notando diferenças de localização, tamanho e função entre a sentença em 16 compassos, como forma autônoma no A do ingênuo, e o formato sentença em 8 compassos, como parte da exposição no primeiro movimento da sonata número 1 de Beethoven. Assim, guardadas essas e outras especificidades que afastam e aproximam os casos aqui comparados, acrescenta-se que, nas descrições de Schoenberg, encontramos outros termos que podem ser sugestivos na apreciação de escolhas harmônicas que articulam a seção A do ingênuo. Recordando que a inteligibilidade musical parece ser algo impossível de se obter sem o recurso da repetição, e levando em conta as relações de afinidade entre a primeira e a segunda frase, Schoenberg caracteriza tal repetição como complementar, algo que se integra a um todo para completá-lo, aperfeiçoá-lo ou ornamentá-lo. Schoenberg destaca semelhanças entre a conjugação das 2 frases iniciais da sentença e aquela coligação entre sujeito e resposta que ouvimos nas fugas. A primeira frase, o segmento de abertura, compara-se ao dux, líder, chefe, sujeito, proposta, guia,
a ideia musical que dá sustentação à obra. E a segunda frase, enquanto repetição, compara-se ao comes, companheiro, amigo, o que vem como coadjuvante participando das aventuras e do destino do outro, a imitação do dux. E comentando sentenças em muitos exemplos clássicos, visando a realização de exercícios, Schoenberg emprega dois descritores, forma tônica e forma dominante. Na sentença do ingênuo, podemos dizer que a afinidade entre essas duas formas, tônico e dominante, se conserva, mas sofrendo um embaralhamento que parece brincar com nossas memórias tonais. Sobre o acorde de Fá maior, a forma tônica que abre a sentença não encontra prontamente sua contraparte, a forma dominante, pois ao pé da letra, sua repetição complementar sobre um Dó7 só aparece aqui. E essa segunda forma tônica, que com o acorde de Lá bemol inicia a reapresentação da sentença, parece possuir alguma afinidade com a entonação sobre o acorde de Mi bemol, que poderia ser o primeiro grau da área tonal de sua dominante, mas não é. As frases então estão ingenuamente fora da ordem? As entonações estão embaralhadas? Poderia ser assim? Trata-se de um exercício hipotético, pois aqui falamos do ingênuo. Antes de seguir, vale um parênteses. Ainda que o termo forma dominante guarde um sentido restrito, de algo literalmente vinculado ao quinto grau, no decorrer dos fundamentos, Schoenberg não deixa de notar que, em sentido abrangente, a repetição complementar desempenha papel de contraposição. Trata-se de um contraste, um outro que, nesse ponto da sentença, se destaca como algo decorrente, derivado, conseguinte, e que, com esse valor não literal, o repertório nos convida a ouvir repetições complementares sobre outras formas, outras harmonias, outras entonações. Digamos, a forma dominante não precisa estar sempre ou necessariamente na dominante.
Na repetição complementar, o ritmo e o perfil melódico são conservados. Um elemento de contraste é produzido com a mudança de harmonia e com a necessária adaptação da melodia. Na sentença, a cadência que se tornou motivicamente independente comporta-se como um epílogo. Com esses e outros casos, percebe-se que na sentença, literalmente, os termos forma tônica e forma dominante nem sempre se ajustam. Contudo, fica clara a noção geral de que o segmento de abertura propõe um assunto e que a repetição complementar põe em movimento uma versão ou outra daquilo que acabamos de ouvir, uma versão decorrente, derivada, conseguinte. Nesses comentários rápidos e parciais sobre a seção A do Ingênuo, procurando entrelaçar aspectos como os grupos de 8 compassos e seus múltiplos, as funções das harmonias de chegada e dos acordes de preparação, o plano tonal e seus arpejos subjacentes, o reconhecimento de determinada disposição nos gestos melódicos e diversas conversas com outras músicas, passamos por dois termos, elaboração e desenvolvimento.
Qual seria o alcance desses termos no caso de um choro como ingênuo? Com Marden Malouf, recuperando entendimentos da teoria musical austro-germânica dos séculos XVIII e XIX, vale lembrar que, guardando valores do organicismo, a metáfora do desenvolvimento, elaboração, implementação implica na produção de uma substância nova através do aproveitamento de outras substâncias. E com Rosen, considerar que, pelo menos desde meados do século XIX, nossa compreensão desses termos passa pela compreensão do conceito normativo de forma sonata. Então, como lidar com os termos elaboração ou desenvolvimento na chamada forma sonata? Como se sabe, o assunto vai longe, entretanto, aqui podemos destacar ao menos que a técnica do desenvolvimento consiste na fragmentação dos temas da exposição e na reelaboração desses fragmentos em combinações novas. Na exposição do Divertimento em Sol Maior de Haydn, podemos identificar alguns acontecimentos principais. Escrita por volta de 1760, essa peça pertence a um conjunto de 6 pequenas sonatas simples chamadas divertimentos. Provavelmente foram escritas como peças didáticas. Haydn pode ter usado essas peças para ensinar a seus alunos o princípio da sonata. Nessa breve exposição, já se nota que a busca de variedade nos conteúdos está em seu justo lugar. Em Sol maior, o tom principal, o primeiro tema se divide em 4 frases de 2 compassos. Por sua vez, em Ré maior, a área tonal dominante, o segundo tema se divide em 2 frases de 3 compassos. De saída, na mão direita, um arpejo sobre o primeiro grau conduz a melodia em sentido descendente, 8, 5, 3, 1. Depois, em contrabalanço, na mão esquerda, o arpejo que inicia o segundo tema se move em sentido ascendente, 1, 5, 3, 8. Na exposição, essas comparações entre os 2 temas se estendem para outros traços de escrita. No primeiro tema, o agrupamento melódico inicial salta numa figuração pontuada que recai sobre as partes fortes, acentuadas do compasso. E como que procurando resposta para a pergunta qual seria o máximo oposto, o segundo tema entra em cena, repetindo uma única nota e valorizando justamente o contratempo. A tônica, os saltos, a ênfase nos tempos fortes e as figuras pontuadas vão em meso forte. A dominante e a nota repetida em contratempo ressoam em piano. Arzes, elevação, parte não acentuada de um grupo rítmico. Teses, tempo forte, aquele em que o ritmo era marcado com os pés batendo no chão. Na continuação dos 2 temas, ouvimos grupos de tercinas, e apreciando apenas o aspecto escrito do ritmo, as figuras são semelhantes, e tal semelhança se acentua, pois os 2 grupos se valem do recurso modelo e sequência. Entretanto, as relações de altura entre melodia e acorde mostram que o giro dissonância, consonância, dissonância, consonância do primeiro tema é sensivelmente diferente dos giros consonância, dissonância, consonância e consonância, e consonância, consonância, dissonância, consonância, que matizam o segundo tema. No primeiro tema, a figuração de acompanhamento é inconstante. Nos 4 compassos iniciais, ouvimos apenas um acorde que, em bloco, cessa e recomeça.
ao passo que no segundo tema, os desenhos em arpejo são melodiosos, contínuos, ligados e variados. O acompanhamento não deve ser uma mera adição à melodia, deve ser o mais funcional possível e, nos melhores dos casos, atuar como complemento às essências de seu assunto, tonalidade, ritmo, fraseio, perfil melódico, caráter e clima expressivo. O acompanhamento deve revelar também a harmonia inerente do tema, estabelecer um movimento unificador, satisfazer as necessidades e explorar os recursos instrumentais. Pelos contrastes que apresentam, as 4 frases do primeiro tema conformam uma disposição híbrida. Assim, com termos normativos empregados por Schoenberg, podemos dizer que os compassos 1 a 4 sugerem um antecedente do período, seguido por uma continuação da sentença. Nos compassos 5 e 6, uma sinuosa elaboração com as notas dos acordes coligadas por notas auxiliares, bordadura em vermelho e notas de passagem em azul. Ouvimos então a semicadência, que encerra o primeiro enunciado e, ao mesmo tempo, já anuncia a área tonal da dominante. O segundo tema, a maneira de um período, articula o par antecedente e consequente. A retomada da nota repetida em contratempo demarca o início do consequente e, dando novo sentido ao movimento intersinas, se funde no momentâneo giro cadencial. Por fim, o fechamento parece concluir dizendo: sinto muito, as oposições aqui são tantas e tamanhas que não há remédio, os materiais expostos são diametralmente diferentes. Entretanto, entra em cena o desenvolvimento, que aqui, de maneira sucinta, em 10 compassos, nos mostra algo sobre a engenhosa arte de criar nova sinergia a partir das diferenças. A figura pontuada que ouvimos no início do primeiro tema reaparece anunciando os 4 principais momentos do desenvolvimento. O intervalo de quarta foi redimensionado para terça. Repetido, transposto e modificado. Esse desenho mostra uma singular elaboração. Os saltos em arpejo lembram o assunto do primeiro tema, e as semicocheias em contratempo são um dos traços inconfundíveis do segundo tema. E essas semicocheias em contratempo também animam a cena por aqui. Em ordem inversa, um resíduo condensado do arpejo inicial, 5, 3, 1, e um arranjo sequencial de um recorte do grupo de tercinas exposto no primeiro tema. Isso é obtido pela técnica de liquidação, ou seja, privando gradualmente as formas motivos de seus elementos característicos e dissolvendo-os em formas amorfas. E aquele contracanto que se destacou na exposição do segundo tema reitera sua eficácia melódica, combinando-se com um traço do tema de fechamento. Compõe-se aqui um primeiro episódio breve que, por ora, já ilustra como essa ação de reescolher e recombinar materiais previamente expostos é um dos procedimentos que caracterizam a arte de desenvolver no diversificado mundo das formas de sonata. Lembrando que, de modo geral, a técnica do desenvolvimento consiste na fragmentação dos temas da exposição e na reelaboração desses fragmentos em combinações novas, podemos dizer
que os demais episódios do desenvolvimento vão na mesma direção. Expansão daquele material do tema de fechamento, que é repetida. Com esses mínimos comentários sobre a arte do desenvolvimento observada no divertimento de Haydn, podemos recolocar a questão: qual seria o alcance de termos como elaboração e desenvolvimento num caso como a seção A do ingênuo? Para discutir, ao reconhecer que na seção A do ingênuo estamos lidando com o formato sentença, temos que reconhecer que o espaço para algum desenvolvimento no interior de uma sentença é mais limitado do que o espaço em aberto destinado ao desenvolvimento no decorrer da forma sonata. E mais, deve-se notar que essa diferença ultrapassa medidas de espaço e tempo, guardando consigo uma implícita distinção valorativa. Digamos, de um lado estão obras, compositores, gêneros, formas, repertórios, que expõem seus temas e no devido momento os elaboram. Nesse caso, decorosamente, as ideias musicais são retomadas com consequência e, em seu desenvolvimento artístico, apreciam-se quesitos de eloquência, expressão, persuasão, engenhosidade, fantasia, originalidade, variedade, unidade, etc. Por outro lado, temos músicas que apenas expõem e repetem seus temas, não desenvolvem seus assuntos, não elaboram suas ideias. E como se sabe, aquelas composições musicais que incluem o desafiador desenvolvimento são mesmo muito valorizadas. É mais ou menos como dizer que a arte da composição começa mesmo depois que o tema termina. De qualquer modo, mesmo considerando que por dimensão, disposição e função o formato sentença não se iguala ao desafio da forma sonata, é o caso de se notar que sim, o espaço para elaborações e desenvolvimentos também existe e é valorado numa sentença, uma vez que a sentença é uma forma de construção mais elaborada que o período, pois ela não apenas afirma uma ideia, como também inicia uma espécie de desenvolvimento. E nesse caso, vale sublinhar também que em determinadas sentenças, continuação e cadência combinam-se num pós-escrito indivisível. Com isso em mente e sempre guardando as devidas distâncias, podemos experimentar algo daquela arte de desenvolver que notamos no divertimento de Haydn. Se observa na continuação da sentença que conforma a seção A do ingênuo, podemos falar em desenvolvimento aqui? Vejamos, considerando os materiais expostos nos dois grupos contrastantes que ouvimos nos 4 primeiros compassos do ingênuo, podemos interpretar que as figuras rítmicas que dão início à elaboração remetem ao grupo sincopado que abre a sentença. Entretanto, a combinação melódica inicial, notas de acordes e notas de passagem, foi posta de lado, em favor de um contorno de arpejo. Essa solução híbrida, combinando alturas em arpejos e ritmos sincopados, foi repetida aqui e aqui. Nesse ponto, temos uma correspondência próxima ao literal, notando que na elaboração as relações entre notas melódicas e harmonia foram rearranjadas. Nesses dois fragmentos, os intervalos melódicos se invertem em espelho, destacando que, na elaboração temos um tensionamento melódico, uma nítida troca de função formal e um rearranjo da combinação melódica entre notas de acordes e notas auxiliares, notas de passagem e apogiatura. Outro espelhamento, ou quase, com diferentes efeitos de dissonâncias. Subindo e descendo em figuras de síncope, os segmentos melódicos por graus conjuntos estão em pauta desde o início. E uma versão cromática, por fim, anuncia a reapresentação da sentença em outra área tonal. Em suma, com esse reconhecimento de reinvenções motívicas, chegamos a algo mais ou menos assim. Uma movimentada elaboração melódica ambientada em inquieta harmonia.
A técnica a ser aplicada na continuação é uma espécie de desenvolvimento. Tal desenvolvimento implica não apenas crescimento, aumentação, extensão e expansão, mas igualmente redução, condensação e intensificação. Costurando os fragmentos, temos algo mais ou menos assim. Uma melodia diversificada, decimétrica e sinuosa que, entretanto, prende suas notas de apoio num ingênuo fio de escala 5, 4, 3, 2, 1. Como nessa seção do ingênuo a representação da sentença não se dá por meio de um ritornelo, surge a oportunidade de uma segunda elaboração. Vejamos, um arremate que se torna um recomeço. Transformações do perfil melódico inicial. Um indisfarçável pormenor cromático. Transformação de um fragmento. Transposição literal. Combinando síncopas e arpejos. Uma vez mais para terminar. Costurando os fragmentos, temos algo mais ou menos assim. Percebe-se assim que nessa seção do ingênuo, tais processos de elaboração melódica tendem aos momentos em que, no âmbito da harmonia, os movimentos de preparação se destacam. Na trama dos contrastes, distingue-se também que nos dois segmentos compromissados com a apresentação e a reapresentação da sentença, a escrita tende à permanência, busca a regularidade simétrica e, assentada na repetição quase geométrica,
inclina-se para a enunciação lógica e austera, ambientada em diferentes colorações harmônicas. Em seguida, nas linhas responsáveis pela continuação do assunto, a escrita se deixa guiar pela transformação, inquieta, evita regularidades e, via fragmentação e recombinação, busca o surgimento de volteios viçosos e coerentes. O tom se aproxima ao da fluente conversa informal sobre um tema que o enunciador conhece muito bem. O que podemos ver e escutar aqui?